Olá pessoal, muito boa noite a todos. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui nessa live através da iProfit, a Universidade, a Faculdade iProfit, para tratar de aspectos relacionados à pandemia e às relações de trabalho. Estou nesse momento aqui recebendo a mensagem do mestre Rodolfo Pamplona, que vai compor juntamente comigo essa live para tratar de tão relevante tema. Vamos aqui aguardando o mestre Pamplona aceitar. Olá, meu amigo Fabiano, que prazer estar aqui. Finalmente conseguimos fazer a nossa live, né? Com certeza. Gostaria de reiterar meu agradecimento inicialmente à iProfit pelo convite e também a meu querido amigo e professor e eterno professor Rodolfo Pamplona Filho, que foi meu professor, ou melhor, é meu professor desde 2006 na Universidade Federal da Bahia. É uma honra minha, você sempre foi um jovem muito talentoso, muito responsável, muito compenetrado, focado. Eu tive a honra de tê-lo como meu aluno na graduação e depois de acompanhar a sua ascensão como magistrado, vitorioso em concursos públicos e depois atuando no magistério. Para mim, é uma satisfação enorme estar aqui contigo. Sabe, eu costumo dizer, eu estou ensinando há tantos anos, né, que eu costumo repetir uma frase que para mim é mais é a definição do magistério, né? A ideia de que os professores são para os alunos gigantes, mas não gigantes opressivos, não gigantes Golias bíblicos, não, gigantes para que os alunos subam nas nossas costas e vejam onde nós não vamos alcançar. E eu não tenho dúvida, Fabiano, que você trilha um caminho cada dia melhor, conquistando o seu espaço como magistrado, como professor, e ter esse privilégio de batermos um papo aqui na live. Eu sou alguém que não me recuso a participar de live com qualquer pessoa. Minha questão é apenas a agenda, que realmente está muito pesado, ainda mais no retorno às atividades, às instruções telepresenciais, agora seguindo a nova diretriz. Então, eu estou marcando live para fevereiro de 2021. Mas a ideia de sempre servir, a ideia de quem não vive para servir não serve para viver, e servir tão bem acompanhado como com você, para mim é um prazer, é um bálsamo realmente nessa luta por darmos sempre um bom testemunho. E que bom que estamos juntos. E hoje você manda, eu só sou convidado. O que você perguntar, eu respondo, trago minhas impressões. Para mim é um prazer, quero agradecer aí o pessoal do iProfit Bahia, né? iProfit BA. Sigam aí o perfil aqui desses jovens que estão fazendo esse trabalho. Sigam também Fabiano, né, no seu Instagram pessoal. Me sigam lá também no meu Instagram. Para mim é um prazer estar aqui servindo todos vocês. E estou vendo várias pessoas entrando aqui, alguns que eu vou, inclusive, fazer live. Está tudo agendado, é só marcar a data e a gente vai. Com certeza. Uma coisa que poucas pessoas sabem, Pamplona, é que nós somos primos. A gente brinca dizendo, né? Porque eu sou Veiga também. É que eu não uso Veiga, né? O meu é Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, mas é do nome do meu pai, né? Lá de Santa Catarina. Aí eu disse, olha, todo Veiga que a gente se encontra. Outro dia eu estava fazendo, há alguns anos, acho que tem mais de uma década, tentando descobrir a origem do sobrenome Veiga, porque eles são dos cristãos novos, né? A origem, na verdade, as pessoas vão tomar susto. Ela é escandinava ou sueca, porque era de Bierkast, que foi transformado em Veiga justamente nesse período dos judeus que se converteram a cristãos e aí entraram para Portugal e vieram para o Brasil. Não, o meu Veiga é daqui de Ibicuí, que não fica nem tão distante de que fica do sul da Bahia. Não, mas no final a gente vai se encontrar todos numa raiz comum em algum momento.
Com certeza. Meu querido, eu separei algumas perguntas, alguns questionamentos que, inclusive, alguns alunos já me encaminharam, que gostariam, assim, de realmente de contar com a sua valorosa opinião acerca dessa temática tão relevante, que é esse momento de crise que nós estamos vivendo, decorrente da pandemia do novo coronavírus, decorrente dessa dificuldade de adequação entre as medidas restritivas e de isolamento e de distanciamento social, com a necessidade de manter a empresa viva, de manter a própria atividade econômica. É Nesse verdade. sentido, Há várias questões que podem ser suscitadas, e isso num corte também nas relações de direito material, mas também, se você quiser, eu estou à sua disposição. Até, eu só vou pedir para a gente acabar assim, uns 5 minutinhos antes das 7, que eu tenho outra live hoje com o pessoal da OAB do Espírito Santo, aí às 7h, eu tenho que entrar pelo Zoom para ir para lá. Mas falo sobre direito material e direito processual. Faz a pergunta que eu levo. vamos lá, mestre. Ah, lembrando, por volta de 6h40, 6h30, irei fazer o Temos um sorteio do livro sorteio. É isso. prometido. Você já sabe as regras do sorteio. Eu sou apenas o divulgador do seu pensamento e de Danilo, jovens talentosos que merecem todo o meu carinho. Vamos lá, pode Pronto. perguntar. Agora estou te ouvindo. Travou um pouquinho, mas agora eu estou lhe ouvindo perfeitamente. Mestre Pamplona, Perfeito. na sua visão, as medidas adotadas, as medidas normativas adotadas pelo governo federal para equacionar essa relação capital-trabalho nesse momento de pandemia, foram medidas de fato adequadas? Qual é a visão geral que você tem a respeito do tema? Olha, quando a gente faz uma análise de uma legislação já aplicada tempos depois, a gente tende a talvez a ser cruel, porque às vezes já verifica depois com a experiência. O que eu posso dizer a você nesse período é que a gente precisa analisar os conjuntos de medidas governamentais, né, na verdade, no momento em que foram lançadas. A pandemia gerou um fenômeno muito interessante, porque o direito do trabalho estava meio desprestigiado, né? Nós estávamos aí meio escanteados. Eu via isso nos cursos preparatórios para concurso, nos exames preparatórios da OAB, também nos cursos de pós-graduação. Então, o direito do trabalho estava, pós-reforma trabalhista, realmente meio, vou usar uma expressão que o Fred DJ gosta muito, meio sem moral. Estamos assim, dentro dessa linha. E aí o que acontece? Simplesmente com a lei da pandemia 13979, de repente, só aquela previsão específica de que a ausência ao serviço em função de isolamento, de quarentena, não geraria uma falta injustificada, se isso, só isso já fez revisar os conceitos fundamentais de trabalho. A gente passou a ser questionado da diferença de interrupção e suspensão, até quando o empregador pagava, a partir de quanto era o INSS. E aí, depois disso, foi muito interessante, Fabiano, e eu digo assim, na condição de coroa de um cara que já está há tanto tempo só no seu trabalho, eu estou desde 92, né? Eu costumo dizer, olha, gente, eu já vi vários filmes que às vezes se repetem, mas dentro dessa linha, o que é que eu percebo de uma forma muito clara, né? A gente, eu confesso que tinha uma certa ironia, um certo sabor assim na boca, de dizer, olha, pessoas que diziam que tinham que revogar a CLT e extinguir seu trabalho, de repente queriam se valer da própria CLT para resolver determinados problemas, pensando no 486, pensando no 502, pensando no 503, no fato do príncipe, na força maior. Isso foi muito interessante. E aí o que é que acontece? Aí vamos falar das medidas governamentais trabalhistas especificamente. Olha, é muito difícil elogiar o atual governo. Isso, desculpe, sem tomar nenhum partido ou polarização, é muito complicado quando a gente pensa em políticas sociais. Mas o fato é que, se a gente tentar filtrar os preceitos normativos, nós vamos ver muitos desacertos, mas alguma linha de coerência. Desacertos, de cara, na MP 927, o artigo 18, na ideia de uma suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, sem nenhuma remuneração, isso foi algo tão estapafúrdio que o próprio presidente da República, no seu diário oficial pessoal, que é o Twitter, ele disse, vou revogar, e aí, em menos de 24 horas,
tivemos a MP 928 só para revogar um artigo. Da mesma forma, o artigo 29 da MP 927, né, que trazia lá uma espécie de blindagem do empregador sob responsabilidade civil decorrente de doenças contraídas em função do vírus, era algo que era tão estranho que o próprio Supremo Tribunal Federal retirou a eficácia. Eu estou falando de desacertos mesmo. E o que aconteceu? Mas qual era a lógica da MP 927, falando desse desacerto? Na verdade, pensar em um conjunto de medidas que poderiam ser tomadas numa situação absolutamente excepcional. Ninguém poderia acreditar. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu irmão Carlos Henrique Bezerra Leite, que está prestigiando a live também, está aqui dando as palminhas. E ninguém poderia prever, naquele momento, que a gente ia passar mais de 100 dias em isolamento presencial. Estamos vivendo uma guerra contra um inimigo invisível, uma guerra surda que já fez perecer mais de 115 mil compatriotas, vamos usar essa expressão. E aí o que é que nós temos? Uma situação tal que precisamos verificar o que o empregador poderia fazer de forma unilateral, rápida, para tentar manter emprego e renda. Essa era a lógica. Manter emprego e renda. E aí tivemos o banco de horas invertido, a antecipação de feriados, a antecipação de férias individuais e coletivas, a questão de colocar no teletrabalho numa situação que, perceba, até então, para colocar um trabalhador que trabalhava na empresa fixa como em teletrabalho, precisa de autorização e norma coletiva. Então, tudo isso, mas por norma infraconstitucional, fizeram uma flexibilização para pensar em manutenção, porque é lógico. Perceba, agora, agosto, quase setembro, fica muito fácil criticar. Mas a gente ouviu, o pico vai ser em maio, o pico vai ser em junho, o pico vai ser em julho, o pico vai ser em agosto. E ainda estamos com números alarmantes de infectados e de mortos. Se em alguns pontos começa a diminuir, ainda diminuir o número de vítimas, mas não quer dizer que não temos ainda um espaço grande para perdermos mais cidadãos. E aí, querido, cidadãos e cidadãs, e aí a gente precisa entender que a lógica era boa. A lógica era boa. Só que a MP 927, por causa desses jabutis, por causa dessas polêmicas, e no caso específico, tentou se colocar dentro do projeto de conversão de medida provisória em lei, né, especificamente uma situação de algum tipo de isenção fiscal, na verdade, pensar em situações para desonerar as folhas dos empregadores nesse período complicado. O governo disse não, e acabou não votando, caducou a MP 927, e aí temos análise dos efeitos temporários dela. A MP 936 foi uma situação absolutamente de excepcionalidade. Excepcionalidade mesmo na linha de imaginar de um direito do trabalho de emergência, ou um direito do trabalho de exceção. Por quê? Porque é evidente, né? A literalidade do artigo 7º, inciso 6º da Constituição, é no sentido que, para haver redução de jornada de trabalho, redução de salário, é preciso negociação coletiva, independentemente de redução de jornada de trabalho. Quando veio a MP 936, eu defendi, gente, olha, vamos tentar dar um jeito de salvar, pensando que é uma situação excepcional, imaginando que é uma flexibilização para colocar na jornada tempo parcial, para tentar reduzir proporcionalmente, porque também na legislação infraconstitucional, somente pela via negocial coletiva. Mas não, as pessoas já entraram na linha de pensar redução, 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 e aí houve a ação direta de constitucionalidade 6363 e o ministro Ricardo Lewandowski proferiu uma liminar dizendo, olha, não estou julgando nem procedente nem procedente, estou dando uma interpretação conforme, e aí nos embargos de declaração que ele julgou improcedente, ele acabou esclarecendo muito mais, e, de certa forma, somos por julgamento da 6363,
com uma situação estranha, porque era o momento da sustentação oral e a própria AGU defendeu a liminar. Ou seja, os interessados defendendo a liminar. E claro que na quinta-feira, no julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski teve seu momento de brilho. Mas o que aconteceu? Na sexta-feira, o que eu disse que ia acontecer. Não tinha como passar de forma incólume, pensando nessa situação de interpretação conforme. Ou se admitia ou não se admitia. E aí, por 7-3, ou vamos pensar, 7-2-1, o Supremo admitiu, por ser norma excepcional, temporária, de um período de emergência, uma redução pela via negocial e individual. E aí, neste ponto, nós vamos ter uma situação interessantíssima, que o Supremo decidiu essa linha, abrindo um precedente perigoso. A medida provisória foi convertida na Lei 14.020, e aí nós temos que, nesse ponto, pensando ao futuro, ter uma postura de vigilância em relação a essas circunstâncias. Justamente porque de fato, nós temos que interpretar o dispositivo de forma absolutamente excepcional e não tomá-lo como um precedente de autorização de redução de salário pela via individual. Essa é que deve ser a melhor compreensão. Perfeito, mestre. Essa questão de legislação de crise, de direito do trabalho de emergência, e agora essa discussão sobre a existência de uma jurisprudência de crise também, é algo que, de fato, na minha visão, deve ser muito bem colocado, muito bem analisado, para se compreender que essa decisão do Supremo não pode ser aplicada em momentos de normalidade e também, a princípio, só vale para a situação excepcional que está se vivenciando em decorrente de uma crise sanitária nacional e até mesmo internacional, de um estado de calamidade pública reconhecida pelo governo, ou seja, há todo um contexto que levou o Supremo a decidir dessa forma. O que não se pode deixar de esquecer, na linha mesmo que o mestre falou, é que o campo de indisponibilidade do direito individual ele é mais amplo do que o campo de indisponibilidade do direito coletivo. Exatamente. E a seara coletiva, os seres coletivos, o trabalhador está representado pelo sindicato da respectiva categoria, de sorte que não incidiria o princípio da proteção, que seria específico aqui do direito individual do trabalho. Então, eu acho que a sua ponderação nesse sentido, de fato, é muito bem-vinda, para não se achar que, a partir de então, nós teríamos não um negociado coletivamente sobre até o legislado, mas sim um contratado sobre o legislado, ou seja, o contrato de trabalho, que é regido pela ideia aqui de dirigismo contratual do Estado, a ideia de conteúdo imperativo mínimo, mediante o qual o Estado fixa normas em relação às quais as partes não podem se afastar, nós teríamos aqui uma autorização genérica para tudo ser pactuado bilateralmente entre empregado e empregador, confrontando a principiologia própria do direito do trabalho. Perfeito, perfeito. Não diria melhor. E essa é a ideia mesmo. Vigilância, por quê? Porque é situação absolutamente excepcional e, por isso, tem de ser interpretada excepcionalmente. Mas, mestre, um tema que mandaram muitas perguntas aqui e todos querem saber a sua opinião. Vai e volta, a gente fala muito de pandemia, muito de norma trabalhista durante esse período excepcional, mas, de fato, acho que o carro-chefe, a discussão principal, acaba sendo acerca da possibilidade de configuração da Covid como um acidente de trabalho, como uma doença ocupacional, enfim, conforme a classificação adotada. Uma vez que o Supremo Tribunal Federal havia afastado a norma lá, do artigo 29 da MP 927, MP essa que sequer foi apreciada pelo Congresso, na sua visão, no que diz respeito à questão do nexo causal da Covid-19 em relação ao contrato de trabalho, é regida atualmente por que norma? Eu explico isso e, para mim, essa é uma questão que eu refleti muito em várias lives. E, nesse ponto,
foi muito interessante me colocar à disposição de todos e todas para a gente poder discutir e aperfeiçoar. Mandar um abraço aqui para a doutora Elisa Tavares, que é a juíza do trabalho lá de São Paulo. Está fazendo um trabalho muito interessante também de divulgação de lives. Assim, acho que é interessante. Depois você entrevista aí o Fabiano, que é um jovem muito talentoso. Acho que vai ser muito legal para você. E aí, o que eu digo especificamente sobre a questão da MP 927, do artigo 29? A gente precisa entender como é que era a situação antes da MP 927. Perceba, a MP 927 não se tornou lei, então, o que era antes, em tese, continuou mesmo. Mas a gente precisa explicar em todo o contexto, porque nesse mundo de fake news nós recebemos uma quantidade enorme, e eu costumo dizer, de asneiras que recebemos nos nossos grupos sobre essa questão. Como era a questão antes da pandemia? Bem, muito simples. Qualquer tipo de doença pode caracterizar uma proteção da infortunística. As pessoas falam do acidente de trabalho e da doença ocupacional, mas esquecem, às vezes, da doença no trabalho. Uma doença que guarde nexo de causalidade com o trabalho, ainda que não seja uma doença do trabalho propriamente dito, uma doença ocupacional, ela vai gerar os efeitos da infortunística. Ou seja, se o indivíduo se afasta, recebe pelo empregador durante 15 dias e depois disso pelo INSS. Se recupera antes dos 15 dias, não há nenhum outro efeito para o contrato de trabalho. O quê? Teve um acidente, teve uma doença, mas se recuperou em 5, 10, 14 dias, retornou. Neste ponto, não há mais nenhum outro efeito. Se extrapola o 15º, aí nós vamos ter o auxílio-doença acidentário para doença ocupacional, para acidente de trabalho e para doença no trabalho também. E aí, nisso, vai gerar a estabilidade do artigo 118 da Lei 8.213, né, que é a estabilidade de 1 ano após o retorno do auxílio-doença acidentário. Mas, para isso, é preciso demonstrar o nexo de causalidade. Qual foi a lógica do artigo 29 da MP 927? Gerar uma espécie de blindagem do empregador em relação à Covid. Blindagem essa, por exemplo, que o Estado fez consigo próprio aí na Lei 14.020 em relação ao Fado Príncipe. Ou seja, uma ideia de aqui não se aplica, aqui não se aplica. Porque não tenho a menor dúvida que determinados encerramentos de atividade econômica são, evidentemente, de situações de ato de autoridade factum príncipes, mas, nesse ponto, a Lei 14.020 trouxe a blindagem. A MP 927 queria, de certa forma, fazer a mesma coisa. Só que isso é muito complexo em matéria de infortunística. Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2019, sobre a possibilidade de caracterização de uma responsabilidade civil objetiva com base no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, a ideia de uma responsabilidade civil objetiva por um risco acentuado. E justamente pensando nessas situações, o Supremo, e perceba, é o argumento obter dictum, não é o argumento a priori de afastar a constitucionalidade ou a eficácia da norma. E aí, nessas circunstâncias, o que é que aconteceu? Nós passamos, neste ponto, a tirar a eficácia. Agora, Inês é morta, a MP 927 não se converteu em lei, então voltamos tudo como dantes ao quartel de Abrantes. E aí, o que é que você pode me dizer, Pamplona? Se o empregado pega Covid no trabalho, ele haverá, nesse ponto, uma responsabilização do empregador? Olha como a pergunta é colocada. O empregado pega Covid no trabalho. Se o indivíduo me coloca com essa singeleza, é muito mais fácil responder. O problema é que não dá para afirmar necessariamente que pegou Covid. Nós estamos com uma pandemia. Nós podemos nos contaminar indo na farmácia. Nós podemos nos contaminar indo no mercado. Nós podemos nos contaminar tendo contato com o atendimento lá do serviço de delivery. Então, é preciso compreender essa matéria. Por quê? Porque a demonstração do nexo de causalidade não é fácil.
Ah, é impossível. Não, aí as pessoas já querem fazer uma afirmação peremptória. Não, não é impossível. O cara pode demonstrar efetivamente, ele ficou confinado, estava trabalhando numa determinada situação, o indivíduo desenvolveu lá, mesmo o empregador não deu nenhum tipo de EPI, alguma coisa. Então, a gente pode pensar em situações gerais e que isso ocorra. Mas, a priori, não é algo fácil de caracterizar. Aí, o que é que nós temos? A discussão de nexo de causalidade. Isso precisa ser demonstrado em toda a situação, mesmo de responsabilidade civil objetiva. O que há é que parece-me óbvio que você pode ter determinadas presunções. As presunções vão decorrer literalmente das situações em que o indivíduo trabalha exposto diretamente ao vírus. Penso nos médicos, nos enfermeiros, nos auxiliares de enfermagem. Parece-nos que aí sim nós temos um espaço para verificar uma presunção de nexo de causalidade e mais, talvez nessas circunstâncias, porque a presunção do nexo de causalidade vai ser para caracterizar como doença contraída no trabalho. E mais, para pensar em responsabilização civil, aí nós podemos pensar, talvez, para essas situações, aí pode aplicação do parágrafo 1 do 927 da responsabilidade civil objetiva. Fora isso, o indivíduo vai ter que demonstrar o nexo e demonstrar que o empregador não atuou efetivamente com a cautela necessária, com o fornecimento dos EPIs. Perceba que a gente não vai discutir, ainda mais nesse momento, a eficácia de EPIs. Por quê? Porque se nós não temos uma regulamentação específica, vai dizer que é máscara ou é face shield? Vai dizer que é totem de álcool gel ou pode ser colocado individualmente? Pense, mas algum tipo de cautela ou de cuidado é efetivamente o caminho. Me permita mandar também um abraço aqui para a doutora Daniela Crepaldi, com quem eu fiz uma live sensacional sobre assédio sexual. Pretendo fazer até uma segunda etapa com ela, porque foi muito bom e também recomendo que ela faça aqui com o Fabiano. Maravilha. Mestre, eu concordo perfeitamente com o que você colocou. Eu lembro que logo após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, afastando a incidência do artigo 29 da MP, diversos meios de comunicação, inclusive os mais acessados, disseram o seguinte: o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a contaminação pelo novo coronavírus é acidente de trabalho. Isso não, aí... O Supremo nunca disse isso. E o Supremo disse que pode haver a caracterização da contaminação como acidente de trabalho ou doença ocupacional. O que há é que as pessoas pegam aquilo que vem demais a manchete e aí anunciam. Eu recebi a rodo isso, porque foi semelhante à própria decisão do ano passado. Porque, eu vou dizer assim com liberdade, eu também já fui vítima dessas distorções de pensamento. Você sabe, eu escrevo no meu livro com o Pablo, desde a primeira edição, esse livro aqui, o volume 3, desde a primeira edição, que o empregador pode responder objetivamente em matéria de acidente de trabalho. Eu falo pode, não que necessariamente responda. Muitas vezes, até colegas dizem, Pamplona diz que é objetiva. Não, eu falei isso. Eu disse que pode, tanto que isso é objeto de uma quase folclórica nota de rodapé no livro, em que eu dizia que pode e que Pablo dizia que não tinha muita simpatia. No final, o Supremo reconheceu a possibilidade que eu defendia. Só que eu defendi em 2002 e o Supremo só vem reconhecer em 2019. Durante 17 anos eu fui tido como maluco. Que bom que não estou maluco sozinho. Tem uma pergunta aqui de uma participante dizendo o seguinte: uma trabalhadora, ela presta serviço na escala 12/36, ela é da área de saúde e veio a apresentar os sintomas da Covid. Nesse caso, deve algum dos empregadores aqui, qual seria o empregador, como definir essa questão, quem deve emitir a CAT? Imagino que... É uma questão de elemento de prova, querido. Então, isso é justamente isso. O empregador está
assumindo espontaneamente que foi? Provavelmente não. Então, por isso que é uma questão que fatalmente vai ao Poder Judiciário. Se o empregador está reconhecendo o nexo de causalidade, opa, ótimo, beleza, que coisa linda. Mas o mundo é muito mais complexo que isso. E perceba que CAT é um documento com uma legitimidade muito ampla para pensar em emissão. Não é só o empregador que responde. O sindicato pode responder. O Ministério Público do Trabalho. A única coisa que eu me sinto assim com a cápsula de minutos é porque o juiz do trabalho não pode emitir. Eu nunca entendi isso. Todo mundo pode emitir CAT, menos a gente. Isso é um absurdo. Tá? Mas Os parentes. e, ó, mando outro abraço aqui. Eu estou mandando abraço para todo mundo. Para a doutora Bruna Campos, que é coordenadora, inclusive, de vários cursos de graduação em Direito aqui na Bahia. Fiz uma live com ela. Chamo ela sempre Teoria do Caos, sou minha aluna na graduação há muitos anos. E a Bruna, faça uma live com o Fabiano, que é um menino de grande valor também. Obrigado, mestre. Mestre, então, eu defendo, após essa decisão do Supremo, que passa a incidir nessas situações o regramento lá da lei previdenciária. Perfeito. Mais precisamente, e o artigo... sem sombra de dúvida, é o regramento previdenciário que era antes da MP 927 e é o regramento previdenciário que foi quando tirou-se o artigo 29 e mais ainda nesse ponto com a caducidade da MP. Não tenho a menor sombra pálida de dúvida. Por quê? Porque nós estamos tratando de acidente de trabalho. Minha voz está voltando aos poucos. Essa semana, querido, passei por um perrengue, mas estamos voltando pouco a pouco. Quero mandar um abraço aqui para o Abraão, que eu fiz uma live com a esposa dele, que é da área de saúde, muito simpática também, e ela teve a compreensão que na época eu fiquei rouco, rapaz, foi terrível. Mas agora está voltando pouco a pouco. Então, mestre, eu penso exatamente nesse sentido aí, que antes de se examinar se a responsabilidade do empregador é objetiva ou subjetiva, penso eu que anteriormente a essa análise, tem que se perquirir se há nexo causal. Porque até mesmo a responsabilidade civil objetiva, você é civilista, pode falar mais sobre isso, ela também admite excludentes de nexo causal. Certíssimo. Então, se é que as pessoas, e aí me permita, eu sou um trabalhista roots e um civilista roots. Eu sou poliamorista. Eu estou casado com os dois ramos do direito. Mas eu preciso dizer, mesmo sendo um trabalhista roots, que os trabalhistas roots, às vezes, esquecem da teoria fundamental da responsabilidade civil e confundem o elemento anímico, culpa ou a sua ausência, com a discussão de nexo de causalidade. Nexo de causalidade é anterior e isso é importantíssimo, seja na responsabilidade civil subjetiva, seja na objetiva. Mandar um abraço aqui também para o professor Vander Costa. Tenho que fazer uma live com ele também. Vou agendar no jeito próprio. Gente muito boa, um dos grandes advogados e professores de trabalho aqui da Bahia. Vander, faça uma live aí com o Fabiano também. Estou aqui hoje divulgando o Fabiano. Para mim é uma honra, ex-aluno que brilha. Para mim, meu pai gostava de dizer aquela frase: quem meu filho beija, minha boca adoça. Quando eu vejo os meus alunos, meus ex-alunos, hoje meus colegas, brilhando, eu fico muito orgulhoso. Orgulho é todo meu, mestre. Mestre, mais perguntas aqui que me enviaram, me pediram para fazer para você. Um empregado que tem Covid, ele já foi diagnosticado, ele comunica para o empregador que adquiriu a doença. Deve o empregador informar aos colegas de trabalho, aos demais empregados, que esse trabalhador foi contaminado? Essa é uma questão delicada, muito delicada. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, o empregador deve ter a cautela, né, em relação à comunicação. Por quê? Porque nós temos que verificar se não houve alguma contaminação. Então, essa é uma questão importante. Mas, por outro lado, há uma preservação da intimidade do trabalhador. Então, o que é que acontece? Nós temos que verificar. E perceba que aqui é uma sintonia fina, muito delicada. Nós temos que analisar efetivamente. Primeiro, houve o diagnóstico positivo, nós precisamos, então, fazer o afastamento, temos que ver se o trabalhador teve o contato com o colega, e aí, de forma delicada,
digamos assim, discreta, dizer, olha, o fulano de tal se afastou, infelizmente é uma situação como essa, espero que não tenha problema, mas vamos verificar essa situação. Teve contato, aí parece-nos, inclusive, que a melhor postura do empregador, inclusive, é de encaminhar os colegas que tiveram contato sobre essa situação. Mas é algo muito delicado. Por quê? Porque a gente, às vezes, não tem nem controle sequer de quantas pessoas a pessoa tinha contato. Perceba, numa grande empresa. É algo que a gente vai. Claro que a gente não está tendo aglomerações nesse período de pandemia, mas ter uma cautela parece-nos importante. Porque, assim, eu confesso que, evidentemente, é algo que eu preciso refletir mais a respeito, mas em um primeiro plano, entre a proteção, assim, da coletividade, dos demais trabalhadores, a gente está no meio de uma pandemia, eu, em primeiro plano, imagino que seria mais razoável uma flexibilização da própria ideia aqui de intimidade, de privacidade do Eu empregado. concordo plenamente, não, isso, não há divergência. O problema, Fabiano, é imaginar você fazer uma declaração pública que o fulano de tal teve. E aí pessoas que não têm sequer contato com ele ficam nisso. Então, a dificuldade é a sintonia fina nesse ponto, porque não é fácil lidar com ponderação de interesses. Com certeza, passa por uma ponderação, um sopesamento aqui. Nesse sentido, será que nessa concepção, estamos diante de uma pandemia, será que o fato do trabalhador ser dispensado após adquirir a doença do Covid-19, da Covid-19, isso geraria que a incidência daquele entendimento da súmula 443 do TST, no sentido de ser uma dispensa discriminatória, será que a Covid gera essa doença que estigmatiza o trabalhador? Eu tenho ouvido isso, né, de colegas que eu respeito, e aqui é algo que vai ser um processo de amadurecimento da jurisprudência. Eu não posso afirmar peremptoriamente se isso seria uma doença estigmatizante, já que estamos trabalhando com uma pandemia. Eu não tenho a menor dúvida. E eu tive pessoas próximas, muito próximas a mim, que contraíram a Covid. E há todo um drama nessas circunstâncias. Então, agora, imaginar que, eu diria, a situação para mim não é muito nem estigmatizante. É extremamente complexo imaginar isso num país que não valoriza a Convenção 58 da OIT. Mas era o campo especificamente tentar demonstrar se houve uma razoabilidade, se houve algum direcionamento, se houve uma despedida de natureza discriminatória. Por quê? Porque é muito complexo lidar com isso na contemporaneidade. Eu acho que há espaço para essa tese, embora eu não seja, digamos assim, um grande entusiasta dela. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma pandemia. Ou seja, perceba, não é mais aquela situação do contaminado distante. Não! São os nossos amigos, as pessoas que estão. Então, eu não queria dizer isso, mas o meu amigo Rangel aqui, que está participando também, estou vendo o Paulo Basílio, estou vendo aqui várias outras pessoas muito legais, Hermano Guanais também participando, eu realmente vou ter que seguir a linha do Rangel. É muito caso a caso. É muito as circunstâncias do caso. Para usar uma expressão mais refinada, raffiné, é dizer que, no direito, a menor diferença, de fato, gera a máxima aplicação do direito. Parece-nos que, se dos fatos é possível depreender que se trata de uma despedida de natureza discriminatória, aí talvez a gente possa pensar na sanção. Mas isso é muito complexo num país como o nosso, que ainda tem uma tradição forte de Casagrande e Senzala, uma tradição forte de admitir um direito potestativo de despedida. Então, não é fácil, mas é uma tese. É uma tese que vai precisar ser maturada. O que é que você acha, Fabiano? Eu também acho assim, que a súmula 443, que foi idealizada para doença estigmatizante grave, né? Entrando com esse conceito aí, tuberculose, a própria HIV, a AIDS, enfim. Eu acho que no momento atual, como você bem falou aí, de pandemia, e que o risco de ser contaminado é enorme,
e, sobretudo, também em um contexto de crise econômica, presumir que essa dispensa decorreu da aquisição da patologia da Covid-19, eu acho um pouco complexo. Talvez me passou aqui, em pensamento, uma empregada doméstica que seja dispensada logo após a notícia de que foi contaminada, talvez algo assim que fique mais pessoalizado, enfim, uma atividade mais próxima, mais pessoal. Mas como pressuposto, como presunção genérica, eu confesso que também discordo um pouco dessa tese, a Na princípio. verdade, essa é uma questão que, por si só, vale até um aprofundamento como uma monografia, como uma dissertação, porque a delimitação específica de despedidas discriminatórias sobre doenças estigmatizantes, por si, é uma tese que, embora já seja, inclusive, súmula, é uma tese que precisa maturação ainda. Nós temos, perceba que, quando a gente trabalhava originalmente, eu vi essa jurisprudência ser construída, a gente trabalhava com HIV, basicamente. Né? Hoje, o indivíduo que tem HIV tem mais qualidade de vida do que a maior parte das pessoas, talvez mais do que eu, que estou gordinho, que estou com já dificuldade respiratória, estou ficando velhinho. Então, isso aqui é algo que é complicado. Eu percebo, você falou na tuberculose. Não sei se a tuberculose entraria estigmatizante. Eu Sem talvez dúvida. pensaria na hanseníase, né? O nome da lepra, por causa do aspecto visual. É algo que precisa pensar nesse ponto. Mas, ó, já são 18h42. Eu acho que é hora de sorteio. E aproveito aqui a possibilidade para mandar um abraço aqui para a colega Tatiane Goldar, que é lá de Sergipe. Gente muito boa. Você tem que fazer uma live com o Fabiano também, querida. Ah, pronto. Bom, então, eu vou para aqui, vou virar a câmera para que a gente possa dar publicidade ao sorteio, tá? Deixa eu só. É muito chique esse negócio. É a primeira vez que eu estou participando de um sorteio ao vivo, ao vivo numa live. É a primeira vez que Vamos lá. um sorteio numa Sempre tem a live. primeira vez. Olha lá. Então, eu escolhi aqui, estou no meu link do Instagram. Ok? Senhoras e senhores, que rufem os tambores. E aí, Sortear número. sorteio o número aí. Caroline Barbosa Zanferrari. Caroline Barbosa Zanferrari. Se tiver participando da live, se pronuncia aí, viu? Porque vai ser Pronto. assim, ganhar o prêmio ao vivo. Só se manifestar e entrar em contato, que aí eu vou estar enviando um livro para ela, independentemente do local que esteja no Brasil. Só preciso equacionar com a questão dos correios que estão em greve, É enfim. Mas verdade. Mas aí, digamos assim, é como a justiça. Tarda, mas não falha. Vai chegar em sua mão, mas entre e se movimente, minha amiga, para você poder receber essa obra-prima aí do Fabiano e do Danilo. receberá com certeza. Pamplona, cabe mais um. Dá tempo de fazer mais uma Uma pergunta? perguntinha, dá uma perguntinha. Vamos lá. O trabalhador que se contaminou pela Covid-19 e acabou por contaminar os seus parentes, os seus familiares. E não há dúvida de que a contaminação aqui decorreu, de fato, da atividade laboral. O empregador responde pela contaminação dos parentes do trabalhador e Olha mais, na justiça do trabalho, que questão assim. Olha assim, poxa, é sensacional. Porque essa questão, digamos assim, é uma pergunta de 1 milhão. Porque é raciocínio. Nós estamos aqui falando de um dano por ricochete, né, dentro da relação laboral. Ou seja, o empregado sofreu e contaminou os seus parentes. Olha que coisa terrível. A gente tinha aquela malfadada súmula 363, né, que o STJ revogou rapidamente, porque tomou lá um chepo é expressão bem baiana, um fora do Supremo Tribunal Federal, né, que afastava nossa competência para dando um ricochete transparente. De certa forma, parece que a norma não pegou, e eu acho ótimo que tenha pego, né, em relação à reforma trabalhista, a discussão lá sobre danos extrapatrimoniais tem lá um dispositivo que possa ser suscitado. Mas perceba, aqui a gente vai ter que pensar
A gente vai ter que pensar se trata de uma hipótese efetivamente de culpa do empregador para pensar na responsabilização do empregado. E aí, nesse ponto, nós vamos ter que verificar se é uma concausa, né, autônoma ou não. E isso eu vou fazer uma propaganda do meu livro de responsabilidade civil, o volume 3, porque, sem sombra de dúvida, é uma matéria que dá pano para manga. Mas isso no direito material. No direito processual, sim, seja possível defender a nossa competência, sim, seguindo a linha do Supremo em relação à morte do empregado. Aqui o empregado não morreu. Aqui o empregado está vivo, mas passou a doença em função das circunstâncias. É aquela pergunta que não dá para responder em 3 minutos, mas eu achei sensacional. Verdade, mestre. Mestre, então vamos encerrando por aqui. Gostaria mais uma vez de agradecer pela participação. Tenho certeza que todos conseguiram aprender bastante com os seus ensinamentos. E quem sabe, quando possível, na sua agenda, aí a gente pode agendar uma nova live através de outros assuntos. Prazer. E estou vendo mais pessoas maravilhosas aqui participando. Estou vendo aqui a doutora Marta Vieira, que foi minha aluna. Estou vendo o Lauro de Campos, que é sensacional. Alguém que está sempre acompanhando todas as lives. E aí eu quero dizer a todos e todas, Paulo Basílio já falei também, todas as pessoas que estão aqui, um grande abraço a todos e todas. Aqueles que ainda não me seguem no Instagram, me siga lá no Instagram, no YouTube. E siga o Fabiano Veiga aqui, esse jovem talentosíssimo, e também esse novo perfil aqui do iProfit Bahia. BA. Um abraço a todos e todas. A gente se encontra na próxima live. Pede desculpa eu ter que sair correndo, porque eu vou sair agora para uma outra live lá com o pessoal da ESA, do Espírito Santo. E aí uma live diferente, que eu tenho que entrar pelo Zoom. Daqui a pouco a gente se encontra. Pronto, abraço, mestre. Valeu, boa noite a todos. Obrigado a todos.